Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar sobre fisioterapia pélvica e estética íntima. Quem veio conversar com a gente é a doutora Larissa Aimé. Vai falar para a gente, vai tirar algumas dúvidas, quebrar alguns mitos, e a gente quer agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no nosso site tvvalenet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital, e o programa já disponível na plataforma do YouTube. Doutora Larissa, que prazer em recebê-la. Seja bem-vinda, boa noite. Muito prazer, é uma honra estar aqui com vocês para falar desse assunto que eu tanto adoro, né, que é a minha raiz aí. Esclarecer as dúvidas das pessoas, pois é um tema muito novo e que ainda tem muitos tabus, né? Pois é, mas, doutora, você fala um pouquinho do seu trabalho, de você especificamente, né? Você é diamantinense, há quanto tempo está aqui? Tá, eu sou Larissa Aimé, eu sou fisioterapeuta formada pela FVJM, eu me formei em 2012 e aí depois eu voltei para Belo Horizonte, onde eu fiz as minhas pós-graduações. Então, eu me especializei inicialmente em urgência e trauma, fiz uma residência de 2 anos. Depois eu fiz terapia intensiva e trabalhei em 5 hospitais lá. Trabalhei no Life Center, Felício Roxo, na Santa Casa, no Eduardo de Menezes e no Júlia Kubitschek. Aí, depois desse período, comecei a montar o meu consultório, né, que foi dentro de uma clínica, fiz uma sociedade com 5 pessoas e tivemos essa clínica lá por mais ou menos cerca de 7 anos. Eu me casei com um professor aqui da Federal, da UFVJM, do curso de fisioterapia, né? E tem 2 anos que a gente se casou e há 1 ano eu vim para Diamantina. Estou aqui em Diamantina desde janeiro, montei o meu consultório, fiz a transferência do CNPJ, a equipe não pôde vir comigo, infelizmente, que todo mundo é de Belo Horizonte, e comecei a escolher uma área específica, porque lá em Belo Horizonte eu atuava em ortopedia, fisioterapia pélvica e terapia intensiva, então eu atuava em 3 áreas, né? Então aqui eu optei por uma área só, que é a fisioterapia pélvica e estética íntima, e estou aí desde janeiro. Minha clínica é na Monte Sinai. Que ótimo. Então vamos falar aqui especificamente sobre o tema de hoje, né? Isso. Fisioterapia pélvica. O que é? Como é que é essa fisioterapia? Então, é o seguinte, eu trouxe até as prótesezinhas para ficar mais fácil a compreensão, porque é uma área nova e às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender. Então, essa é a nossa pelve, tá? Aqui falando em osso. Dentro da nossa pelve, nós temos o nosso útero, o canal vaginal, nós temos a bexiga na parte anterior e posteriormente nós temos o reto, que forma o intestino. E tudo é segurado por essa porção aqui, esses músculos do assoalho pélvico, né? Isso aí é o quadril. Isso é a pelve ou quadril também, ossos do quadril, sistema pélvico. Aqui dentro nós temos esses músculos, que são cerca de 13 músculos, que são chamados músculos do assoalho pélvico, para a gente não citar cada um e ficar mais fácil a compreensão. E eles saem na parte inferior da pelve, né, fazendo essa configuração. Então, eles são, se vocês observarem o formato deles, eles são responsáveis pelas funções, tanto de, aqui na uretra, miccional, como aqui a vagina está, né, eles estão envolvendo a vagina, a parte de reprodução e parte da genitália, e aqui embaixo é pela parte anal. Então, o assoalho pélvico e a pelve compõem um sistema que faz o suporte dessas vísceras aqui, e todas as funções relacionadas a eles que tiverem com alguma deficiência são tratadas pela fisioterapia pélvica. Então, disfunções miccionais, disfunções sexuais e genitais e disfunções anorretais. Então, a fisioterapia pélvica trabalha por quê? Porque são músculos. Se você olhar aqui no fundo, ó, quem suporta e quem mexe toda essa região são músculos. E músculo, quem entende de músculo é fisioterapeuta. Como é que é realizado o diagnóstico, né, para determinar a necessidade da fisioterapia pélvica? Então, o paciente geralmente ele vem encaminhado pelas especialidades que trabalham com esses órgãos. Então, por exemplo, quando o paciente tem uma incontinência urinária, que está relacionada a uma disfunção do sistema urinário, ele vem encaminhado para a gente geralmente pelos urologistas, né? Que aqui em Diamantina nós temos 3.
Então, às vezes, ele está com uma bexiga hiperativa, uma incontinência urinária, dor a urinar, qualquer alteração funcional relacionada à bexiga, o médico vai fazer a função dele, que é diagnóstico, tratamento medicamentoso, aquele tradicional, e a função que é parar de perder xixi, parar de fazer xixi toda hora, vai ser tratada pela fisioterapia. Então, o paciente é encaminhado. No caso da parte, né, relacionada ao útero, canal vaginal, geralmente é quando a mulher tem dor na relação sexual, tem dificuldade de penetração, às vezes por o músculo dela, né, ele contrai, não permite que essa contração aconteça. Num preparo de um parto, porque no parto, como o bebê vai crescer aqui, ele vai empurrar o assoalho pélvico, né? E aí gera diversas alterações no corpo da mulher. Vai ser encaminhado também para fisioterapia pélvica. E na parte, né, do reto, que termina aqui no ânus, que a gente chama, né, de ano retal, quando esse paciente tem dificuldades de defecar ou tem prisão de ventre, as coisas relacionadas à parte funcional do paciente, que o músculo está relacionado. Então, fissuras, hemorroidas, dores, né, em relações anais, né, na intimidade entre pessoas que tenham todas essas, a gente consegue trabalhar através da melhora do funcionamento dos músculos do assoalho pélvico. Bom, e que tipo de técnicas e exercícios, né, são utilizados na fisioterapia pélvica? Nós temos diversas tecnologias e técnicas. Então, em questão de tecnologia, nós utilizamos o biofeedback, que é um aparelhinho que pode ser elétrico ou a pressão, que nós colocamos dentro desses introitos do paciente e medimos como que ele faz essa movimentação desse músculo. E aí, junto com esse aparelho que a gente projeta, ele vai se assistindo, a gente vai vendo se ele tem consciência, força, resistência, potência na utilização desses músculos do assoalho pélvico, que são essenciais para essas funções. Temos eletroestimulação, então utilizamos aparelhos que a gente coloca também no assoalho pélvico e que estimula a contração ou analgesia, ou fibras de contração rápida e lenta, são específicos para isso. Temos também dilatadores, muitos recursos que a gente tem. E o mais importante de todos, que é as nossas mãos. Então, dentro da pelve, além de ter todas essas vísceras, gente, nós temos fáscias, que nós chamamos de fáscias endopélvicas, que elas prendem, né? Porque se você olhar aqui, o útero ficaria solto, né? Mas ele não fica solto. Tem alguns tecidos que prendem ele nas extremidades, que são chamados de fáscias. E essas fáscias encurtadas geram dores, por exemplo, na relação. Então, a gente com as nossas mãos, né, que é a terapia manual, que é um recurso que a gente utiliza também, acessamos o canal através da parte anal ou vaginal e liberamos essas fáscias para que essa paciente não tenha esses incômodos. Então, a mão também é um recurso muito importante. Não posso deixar de falar a cinesioterapia pélvica, porque esse osso aqui, ele tem mobilidade, o meu não tem, tá? Porque ele é uma imitação, mas o verdadeiro, ele mexe aqui, ele mexe aqui, o nosso cóccix também dissocia, ele mexe tanto assim quanto assim, de várias formas. E uma pelve rígida, sem mobilidade, também traz esses transtornos. Então, nós temos uma gama de recursos e que a gente vai utilizar de acordo com a avaliação desse paciente, do que ele tem, qual que é a causa. Tem algum tipo de mito, tabu, com relação à fisioterapia pélvica? Tem muitos, muitos. Começando assim, se tá perdendo urina e é idoso, é porque é da idade. Isso é muito sério, não é da idade perder urina. Perder urina é porque você está com um descontrole do músculo do assoalho pélvico. E obviamente que se com a idade a gente tem uma atrofia, né, dos músculos, você tem mais dificuldade de subir escada, você tem mais dificuldade de fazer tudo, isso vai acontecer na parte geniturinária também. Mas não é porque é do idoso que você tem que conviver com ela. Outra que a gente tem, né, outro mito. Depois da menopausa é normal sentir dor na relação. Não é, né? Esses músculos, eles estão juntos de todas as glândulas de Bartolini e demais glândulas que fazem a lubrificação da mulher. Então, quando ele atrofia, você vai lubrificar menos. Então, se você trata, você lubrifica novamente. Então, existem diversos mitos que tendem a normalizar as disfunções como se elas fossem algo relacionado à idade. E não é. Tudo
é tratável e tudo tem solução. Você não precisa de chegar na terceira idade perdendo urina e nem pós-menopausa sentindo dor na relação. Lidar com essa situação ou aceitar o tratamento já é bem comum hoje dentro da nossa sociedade ou ainda é um desafio? Mas ainda é um desafio. Às vezes as pessoas, elas preferem conviver com aquela disfunção do que ter que expor, né? Porque parece algo que ainda é um tabu. Então, nossa, eu vou falar, eu atendo muitos jovens, tá? Então, uma jovem, por exemplo, de 30 anos, nossa, eu vou contar para ela que eu tenho dor na relação? Sim, você precisa de contar, ou você vai conviver com ela mais quantos anos, né? Então, esse início até se tomar o partido de entender que isso é impactante na sua vida, eu vejo que demora um pouco. Quando eu pergunto para o paciente, mas quanto tempo? Já está há cerca de 2 anos. E quando você começa a tratar no início, o resultado é mais rápido, sabe? Então, às vezes, a pessoa prolonga aquilo numa expectativa que vai melhorar, ou que é isso mesmo, eu tenho que aceitar, e não tem um resultado tão rápido, né? Sofre um período grande. Esse tabu, ele é muito complicado, inclusive não é um tabu só de pessoas da terceira idade, tá? Não tem a ver com isso, tem a ver com jovens também. O medo de, nossa, será que vão saber que eu tenho isso? Uma coisa que é tão íntima minha, será que vão saber que sou eu que estou indo lá ser atendida, sabe? Isso é uma coisa, assim, que dificulta um pouco o tratamento. Olha, estamos conversando com a doutora Larissa Aimé, falando sobre fisioterapia pélvica e estética íntima, que a gente vai abordar no próximo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos em instantes.